Então, vamos colocar aqui os valores para x e os valores de f de x. Então, vamos pegar alguns valores menores que meio. Vou pegar menos 1, 0 e o próprio meio. Mesmo o meio não estando incluso aqui na parte do x menor que meio, como ele é a divisa aqui do gráfico, é interessante a gente calcular o valor da função nele, mesmo que a gente deixe uma bolinha aberta aqui no gráfico, para saber qual é o comportamento próximo do valor x igual a meio pelo lado x menor que meio, tá? Então, pelo lado esquerdo do gráfico. Então, para estes valores, nós usaremos a regra menos 4x mais 2. Vou anotar aqui para nós não confundirmos. E aí eu vou construir então outra tabela com os valores para x maior que meio. Então eu substituo no próprio meio, porque x maior é igual a meio. Então, vou substituir no 1 e no 2. Então a função que a gente vai usar para valores maiores que meio é o 4x menos 2. 4x menos 2. Então, calculando aqui, para x igual a menos 1, menos 4 vezes menos 1 mais 2 vai ser igual a 6. Para x igual a 0, menos 4 vezes 0 mais 2 é igual a 2. E para x igual a meio, menos 4 vezes meio dá menos 2, mais 2 igual a 0. Agora, na outra tabela, para x valendo meio, 4 vezes meio, menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0. Para x valendo 1, 4 vezes 1 menos 2 vai dar 2. E para x valendo 2, 4 vezes 2 menos 2 vai dar 6. Vamos colocar esses valores aqui no gráfico. Então, para x valendo meio, a função aqui menos 4x mais 2 deu 0. Como aqui o meio não faz parte, né, do x menor que meio, a gente deixa uma bolinha aberta aqui. Então, no 0. Agora, para x valendo 0, o y vai dar 2. Então, x valendo 0, o y vale 2. Então, está aqui o nosso ponto. E para x valendo menos 1, o y vai valer 6. Então, x valendo menos 1. Vou ter que prolongar um pouquinho aqui o nosso gráfico. Senão não vai caber ali até o 6, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está aqui, para x igual a menos 1, o y vai valer 6 unidades. Está aqui. Então, está aqui os 3 pontos para x menor que meio. Agora, vamos colocar os pontos para x maior do que meio, maior ou igual. Então, para x maior que meio, y vale 0. Então, vai ser o mesmo valor aqui do x igual a meio para outra função. Tá vendo? As duas vão se encontrar no 0. Então, mesmo que nesse caso era uma bolinha aberta, aqui vai ficar bolinha fechada por causa do sinal de igual. Então, no meio vai valer 0. No 1 vai valer 2. Então, para x igual a 1, o y vai valer 2. Vou traçar aqui. E depois, no x igual a 2, o y vai valer 6. Então, agora a gente traça até o 6. Ok? Então, aqui ficou um pouquinho tortinho, né? O ideal é a gente fazer com uma régua. Então, agora eu vou unir os pontos nesse gráfico e vamos ver que tipo de função que a gente
obteve, que tipo de gráfico. Então, aqui uma reta. E aqui do outro lado, teremos uma outra reta. Então, como que eu sei que o gráfico aqui é uma reta? Porque trata-se de equações do primeiro grau, aqui que foi o que a gente já estudou, né, em sessões anteriores. Então, esse é o gráfico de uma função modular. Notem que se eu não tivesse o módulo aqui nessa função, ela seria uma reta crescente, correto? Então, seria esta parte aqui da reta, e esse lado aqui do gráfico, que está antes do meio, ele estaria aqui embaixo, negativo, certo? Por que que ele não está aqui continuando a reta? Justamente por causa do módulo. O módulo fez com que essa parte negativa do gráfico fosse refletida aqui para a parte positiva do eixo Y, certo?